luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 5 ao 17 e o verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Verso 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Quando a verdade do Evangelho é comunicada, o resultado aparece. Quando a verdade se impõe na vida das pessoas, elas conseguem discernir entre o certo e o errado. Foi o que aconteceu com o povo de Samaria, que estavam vivendo há muito tempo na ilusão. É mais ou menos a situação do nosso mundo hoje, que está iludido com as coisas que acontecem, com as promessas que são feitas pela própria religião, facilidades para ganhar dinheiro, esperança de uma vida melhor aqui nesse mundo. O que importa é o que as pessoas veem e não o que Deus oferece a elas de fato e de verdade. Porque o que Deus oferece nós não vemos, e por causa disso muitos continuam iludidos com as coisas deste mundo e não percebem que tudo aqui é passageiro. Como você tem vivido? O que você tem buscado? Em que você tem acreditado? Só Jesus e o Evangelho podem nos dar esperança de algo duradouro e eterno. Certamente, quando o Evangelho chega em nossa vida e vivemos o Evangelho, nós temos credibilidade para falar de Deus, para falar de Jesus aos outros. Filipe é um dos 7 que, junto com Estevão,
fez grandes sinais, grandes maravilhas, mas também mostrou como é que vive um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós só vamos ganhar a credibilidade das pessoas quando mostrarmos um real interesse por elas e não no que elas têm, como fazia Simão. Felipe está comunicando a verdade, interessado na eternidade das pessoas e não naquilo que elas têm. Portanto, é necessário mostrar que a mensagem não é minha, a mensagem não era dele, mas de Deus. E tudo o que é feito é pela autoridade de Jesus e para a glória de Jesus. Certamente, quem ouve a palavra também tem responsabilidade de atender ao chamado de Deus por meio dos seus discípulos. A responsabilidade é de quem prega, de quem comunica, mas quem ouve também precisa dar ouvidos à mensagem. Infelizmente, muitas pessoas ficam presas aos milagres e não percebem a importância que o Evangelho tem em suas vidas para produzir mudanças. E com isso vem o milagre, mas não percebem o autor do milagre. Às vezes ficamos maravilhados com os sinais feitos pelos apóstolos e por aqueles sobre quem eles impuseram as mãos, que é o caso de Filipe. Mas esquecemos de olhar que tudo é feito por causa de Jesus, o autor do milagre. E Jesus oferece a nós a oportunidade do Evangelho para que nós alcancemos algo duradouro. Mas também Ele quer ser o Senhor das nossas vidas, aquele que dirige as nossas vidas, que nos mostra o caminho em que devemos andar. O milagre tem como propósito atrair a atenção das pessoas para que elas ouçam a mensagem de Cristo. Mais tarde, Paulo, o apóstolo, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem de Cristo, em Romanos 10, 17. Precisamos compreender que o milagre tem sua importância, mas a mensagem é mais importante ainda, porque ela chama a nossa atenção para o autor do milagre, Jesus, que quer influenciar a nossa vida para que nós tenhamos uma atitude diferente daquela que vivemos até hoje. A causa de Cristo está atravessando fronteiras nesse momento e chega até a cidade de Samaria. E os judeus, talvez a gente não perceba a importância disso, mas se soubermos que os judeus não se davam com os samaritanos, podemos valorizar muito a atitude de Pedro e João saírem de Jerusalém e irem até Samaria para impor as mãos sobre os samaritanos. Judeus e samaritanos não se dão. E esse deslocamento de Pedro e João tem uma importância muito grande. Quando eles ficam sabendo do bom resultado da perseguição desencadeada pela morte de Estevão, e que os samaritanos receberam a palavra de Deus, foram até lá e puderam constatar uma mudança de atitude na vida daquelas pessoas. Só o Evangelho é capaz de unir pessoas que antes viviam em desarmonia, desacordo, desavença. É necessário compreender que quando o Evangelho chega em nossa vida, ele deve causar uma mudança de atitude. Não só os discípulos novos precisam mudar, mas também os mais antigos. João, nesse momento, mostra que esse tempo de conversão, cerca de 2 anos haviam se passado, desde o Pentecoste até esse momento.
Esses 2 anos fizeram muita diferença na vida de João, porque como disse ele em seu evangelho, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 4, verso 9, judeus e samaritanos não se davam. Os judeus não se dão com os samaritanos. E a atitude de João de ir até lá, está no Evangelho de João, capítulo 4, verso 9. De ir até lá, mostra uma mudança de atitude dos samaritanos, mas também dos judeus, aqui representado pelo apóstolo João. O Evangelho fez diferença na vida dessas pessoas e elas deixaram as diferenças de lado para viverem em harmonia. Certa ocasião, João e Tiago, em que os samaritanos não permitiram que eles passassem por sua cidade, João queria que Jesus permitisse que ele mandasse descer fogo do céu sobre aquelas pessoas. Em Lucas 9, 54 e 55. E nesse momento, aquele que desejou descer fogo do céu sobre aquelas pessoas, agora foi lá para impor as mãos sobre elas, mostrando a união entre os povos. Ele aprendeu com Jesus que as diferenças do passado deixam de existir quando o amor de Jesus é o elo perfeito. Jesus ensinou a amar a todos, até os inimigos, mas para isso é necessário uma mudança de atitude, uma mudança interior, e deste modo nós vamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos der para levar a palavra a todas as pessoas, não importa a quem. Ao voltarem para casa, Pedro e João não perderam a oportunidade de continuar a obra do Senhor, confirmando assim a união que Deus realizou entre os povos, a começar pelos judeus e samaritanos. Só o Evangelho é capaz de unir nações, de unir pessoas. Todos os esforços humanos, eles são inúteis quando Jesus e o Evangelho são deixados de lado. O mundo tem feito muitos esforços para mudar a sociedade e cada um tenta fazer a sua parte para que haja igualdade, paz, etc. Campanhas são feitas com o objetivo de conscientizar as pessoas da necessidade de paz. Campanhas contra a violência, desigualdade social, etc. Devemos valorizar esses esforços, mas devemos reconhecer que sem Jesus, todo o esforço humano é inútil. Como discípulos de Jesus, temos grande responsabilidade diante de Deus e da sociedade de mostrar que o caminho para a solução dos problemas da humanidade é Jesus e o Evangelho. Nós podemos fazer a diferença no mundo se realmente Jesus for o centro de nossas vidas. Deste modo, não viveremos na ilusão desse mundo. Teremos credibilidade para falar de Jesus quando enxergarmos não apenas o milagre, mas o autor do milagre e sua mensagem, que produz uma mudança de atitude em relação a todas as pessoas. Experimente o milagre da harmonia. Tome a iniciativa e, no que depender de você e de mim, vamos viver em paz com todas as pessoas. Faça a diferença. Viva como Jesus viveu. Que Deus te abençoe.